Bom, o lucro, então, ele em termos de negócio, ele sempre vai ser produzido da mesma maneira, quer dizer, a maneira que nós vamos contabilizar os lucros e da maneira que nós vamos construir eles, que é, ele começa com quanto eu vendo e por quanto eu vendo, e esse é o meu faturamento. É o número de itens que eu vendo, seja de produtos ou serviço, versus o preço. Dentro, o que nós temos que entender? Que dentro desse bolo, e esse é o bolo de dinheiro, eu estou usando essa palavra de maneira muito consciente, esse é o bolo de dinheiro que entra no caixa da empresa. Tá? Mas isso nem de longe é o meu lucro, né? Como o Davidson estava falando, às vezes tem muito pequeno negócio que entende que esse já é o lucro do negócio. Mas aí, eu tenho que, em primeiro lugar, dependendo do tipo de empresa que eu sou, se eu sou, por exemplo, uma microempresa, eu já tenho que, desse meu faturamento, retirar um determinado percentual para pagar o governo. São os impostos sobre o faturamento. Depois, eu tenho que pagar os meus fornecedores. E todos aqueles gastos estão diretamente ligados com o que eu produzo. Então, se, por exemplo, eu vendo esse tipo de caderno, eu vou ter que pagar. Eu compro esse caderno e revendo, então eu tenho que pagar os fornecedores. Esses são os meus custos variáveis. Os custos variáveis são aqueles custos que variam diretamente, de maneira diretamente proporcional ao meu faturamento ou produção. Então, se eu vender 1.000 cadernos, eu vou ter que comprar 1.000 cadernos, ou vou ter que produzir 1.000 cadernos. Então, a compra desses 1.000 cadernos, ou a produção desses 1.000 cadernos, são o meu principal custo variável em uma livraria que vende só cadernos, por exemplo. Aí sobra o quê? O lucro bruto. O lucro bruto é o meu faturamento, menos os impostos sobre a venda e menos os meus custos variáveis. Esse é o tamanho real da minha empresa em termos de dinheiro. Os americanos têm uma frase muito interessante que é: faturamento é vaidade, lucro é sanidade, mas só dinheiro é realidade. Por quê? Porque eu posso ter um lucro de R$1 milhão por mês, mas eu posso ter custo de R$1.200.000 por mês e perder dinheiro. E eu posso ter um faturamento de R$200 mil por mês e ter um lucro líquido no final de R$80 mil. Então, eu posso faturar muito menos e ganhar muito mais dinheiro no final, ter um lucro muito maior no final. Deixa eu te contar uma coisa que concorda contigo. Eu tenho um parente que ele é caminhoneiro. E, como sendo caminhoneiro, ele movimenta muito dinheiro com o caminhão. Uhum. Mas, de verdade, sobra muito pouco para ele. Exato. Ele vive na pobreza, praticamente. Né? Uhum. Mas ele tem... E esses tempos, alguém ofereceu um emprego para ele que ele ia ganhar uns R$3 mil por mês. Ele, não, é muito pouco. Uhum. Só que, no emprego dele, ele ia ganhar muito mais do que ele está ganhando com o que ele acha que ele está ganhando. Exato. Ali com o caminhão dele. Exato. Porque ele movimenta muito dinheiro. Não, e na questão do caminhão tem um outro agravante que é o seguinte: ele tem um investimento muito grande, que é o caminhão em si, dependendo do caminhão hoje. Imobilizado, né? O caminhão mais carreta hoje chega facilmente no R$1 milhão ou mais. Então, se a gente pegar e considerar e dividir esse lucro líquido que ele tem, digamos, todo mês com todos os fretes que ele faz e divide pelo investimento, a gente vai ver que valeria muito mais a pena ele vender a carreta, às vezes, colocar no banco. Verdade. Não ter o risco de morrer na estrada, de acontecer 1 milhão de coisas que podem acontecer na estrada, e ele vai ter um ganho ou próximo, ou igual, ou dependendo da situação, que é maior. Né? Então, voltando à equação do lucro, é isso: o caminhão fatura muito, ele tem um custo variável muito grande. Qual é? O custo variável do caminhão, principalmente combustível, né? Aí depois ele vai ter uma... Pneu? Não, aí vamos colocar combustível, pneu, principalmente óleo, né, e tudo mais que a gente consegue. Quanto mais usa o caminhão, mais desgasta. A manutenção também dá para variabilizar esse gasto. E depois tem a despesa, que é, se ele tratasse o caminhão dele como empresa, teria o salário dele, teria as taxas do caminhão, que ele rodando ou não vai ter que pagar, né? Que são as despesas. E aí, no final, ele vai ter o lucro líquido. E aí, esse lucro líquido é o que realmente ele ganha. E aí, depois nós temos que considerar o seguinte ainda:
De que modo ele está recebendo esse frete? Ele recebe o frete antes de fazer o carreto, no momento que ele entrega a carga, ou 28 dias depois que ele entrega a carga? Porque o combustível está pagando à vista. Porque o pneu, bom, ele vai pagar a prazo, mas eu quero dizer, nós temos que entender o lucro que ele vai ter líquido e depois toda a movimentação de dinheiro dele. E por que é tão fácil para o caminhoneiro, e esse exemplo do Davidson foi muito bom, porque isso acontece com a grande maioria dos microempreendedores. Por que é tão fácil ele pensar que ele está bem? Porque quando ele olha a conta, está passando um dinheirão lá, né? Se soma todos os fretes que ele recebe, pode ser, e ainda ele olha o caminhão e olha para aquele caminhão dele, que é um patrimônio, e é um patrimônio real, tem um valor de mercado, aquele caminhão, se ele vender, ele vai ganhar dinheiro de verdade. Ele pensa, pô, eu estou bem, né? Mas, na verdade, quando se faz todos os cálculos, se vai ver que, como nós falamos, o lucro dele é muito baixo e o retorno sobre o investimento pode ser menor ainda. Agora, de novo, só para deixar claro, esse é um exemplo que nós estamos pegando aqui, que nós não estamos olhando no detalhe do número, né? Dependendo os caminhoneiros, tem vários caminhoneiros onde cada um trabalha com um tipo de carga, valor de frete e assim por diante. Então, mas é um bom exemplo, sim. Sim. E é justamente perfeito a ilustração de que o faturamento, nesse caso, acaba sendo a vaidade, né? De tu poder olhar uma oportunidade melhor e pensar, não, peraí, não vai passar esse mesmo dinheiro aqui por mim que passa hoje, o movimento hoje que eu tenho a ilusão de que eu tô realmente recebendo, que tá entrando no meu bolso. Exatamente. Tem um livro do Charan, que é um cara que eu recomendo muitos livros dele. São poucos livros dele que traduziram para o português, mas o nome desse é Profitable Growth, que é crescimento lucrativo. E ele diz o seguinte, que crescimento empresarial saudável, ele é orgânico, ou seja, baseado em vendas internas, porque eu posso crescer empresarialmente comprando outras empresas. É claro que se essas outras empresas também forem lucrativas, ou se eu souber como aumentar a lucratividade delas muito rapidamente, tudo bem. Mas eu quero dizer, o crescimento propriamente dito, o melhor possível, ele é orgânico, onde eu cresço a partir do meu aumento de vendas e do meu aumento de margem. Ele é, ao meu aumento de vendas, ele é diferenciado, onde eu cresço com base em inovação, e seja qual for a inovação, não precisa ser inovação necessariamente no produto ou no serviço, pode ser inovação no método de vendas, inovação no canal de vendas, inovação no modelo de negócio, e ele é lucrativo, ou seja, eu cresço com produtos e serviços onde eu já tenho margem. Eu tenho que ter margem, porque, claro, aí vai depender, de novo, do bolso de cada empresa e da estrutura de capital. Qual que é a moda hoje, né, de startups, essas startups unicórnio? Elas entram em rodadas de investimento, recebem milhões, quando não bilhões, que é o caso Uber, Netflix, operam no prejuízo, atingem um número inacreditável de clientes e lá na frente tentam ajustar daí a sua equação do lucro. O quê? Aumentar taxa o ticket médio, aumentar preço e reduzir gastos. Mas o que nós vemos, tanto no exemplo do Uber quanto do Netflix, é que como vários competidores surgiram ao longo do caminho, já é tarde demais para eles fazerem qualquer uma das duas coisas. Né? Sim. Então, daí é importante olhando produtos e serviços, não garantir margem.